Fala pessoal, tudo bem? Sou André Araújo, estou chegando aqui para mais uma aula do nosso canal Futsal Século XXI. Ajudo treinadores de futsal a serem vencedores e valorizados. Antes de falar sobre o assunto da nossa aula, eu gostaria de pedir já para você se inscrever no canal, deixar o seu like, ativa o sininho, deixa as notificações aí organizadas para você receber todas as novidades daqui para frente. A gente tem publicado muitos conteúdos, não só aqui no YouTube, mas no Facebook, no Instagram, no TikTok, enfim, estamos aí diariamente contribuindo com a formação dos treinadores. Bem, nessa aula, o que eu vou trazer para vocês? Eu vou falar um pouquinho sobre mão na massa, que é um dos pilares que a gente definiu aqui recentemente. Os outros dois são formação profissional e o futsal como produto. E hoje eu vou falar em relação ao treinador, tá? Como que colocando os conhecimentos teóricos em prática, aí o treinador pode de repente estar evoluindo muito em relação ao seu trabalho. E quando a gente fala de mão na massa, eu não estou falando apenas de situações de quadra, situações de jogo, regras, técnicas, enfim. Existe muita coisa ligada principalmente a questões extra-quadra, questões, por exemplo, de comunicação, questões de relacionamento. Então, e tudo isso muita gente entende às vezes como algo teórico e não é, algo prático que você precisa exercitar diariamente, você tem que se preparar, você tem que se organizar e no futsal isso já faz parte, a gente já colocou essas situações dentro de um pilar que a gente chama de mão na massa, porque a gente considera que isso é extremamente prático, é vivência, é experiência. Tá legal? E aí, para começar a nossa aula, eu queria trazer aqui uma reflexão, uma frase do grande Nelson Mandela. Todos podem superar suas circunstâncias e alcançar o sucesso se forem dedicados e apaixonados pelo que fazem. Tá? Nelson Mandela, ex-presidente da África do Sul e realmente uma pessoa muito significativa no cenário aí, eu acho que relacionado a várias questões e a educação também, ele tem muita contribuição porque realmente a gente fazendo as coisas com paixão e isso para o treinador de futsal, eu tenho dito aqui, é fundamental. A paixão ela, no futsal ela vem antes do dinheiro, sim, com certeza. Claro que financeiramente é algo que a gente vai lutar para que muitos treinadores consigam e já estão conseguindo. A gente já tem visto aí resultados expressivos de treinadores que conseguem trabalhar com amor, colocando toda a paixão aí na modalidade, mas que também levam isso com muito profissionalismo. E aí quanto mais profissional você é, mais valorizado vai ser o seu trabalho. Cara, a gente começa, tem uma situação que eu vou trazer aqui para vocês, que eu vou dividir o trabalho do treinador, tá? Através dos estudos. Eu acho que existem muitos estudos aí, mas tem um livro de futsal que eu gosto muito, tá? Vou até tentar trazer para vocês aí um comentário desse livro em um dos vídeos aí, mas a questão é que esse livro ele divide as funções do treinador, é algo muito interessante, porque ele coloca responsabilidades do treinador. Olha só, presta atenção, você que é treinador está vendo esse vídeo, dentro das esferas social, educativa e competitiva. Então isso é algo realmente que a gente precisa entender, que para você chegar ao seu objetivo dentro de uma competição, que é o que a maioria das pessoas investem, é o que todo mundo de repente está atrás, está buscando. Então todo mundo que sonha trabalhar com esporte já pensa logo na competição, pensa em vitória, pensa em resultado, pensa em título, pense em reconhecimento, e isso é um erro porque antes de tudo isso você tem sim que ter um repertório social, você tem que de repente estar inserido em vários contextos sociais. Eu diria que depois que você consegue ter um conhecimento de como que o futsal ele se encontra dentro da sociedade, dentro da sua comunidade, dentro da sua cidade, do seu estado, enfim. Isso é muito importante para o desenvolvimento de um projeto de futsal, porque senão você vai estar
de repente cortando etapas, e aí vai faltar alguma coisa para você lá na frente. A partir do momento que você tem bem caracterizado o contexto social onde o seu trabalho está inserido, aqueles jovens, crianças, adultos, enfim, o seu público está, você parte para um processo educativo, usando as ferramentas do esporte. No caso específico, a gente está falando aqui do futsal, mas existem muitos esportes que favorecem sim um trabalho educativo, e muitas vezes isso é necessário. Olha só, muitas vezes, inclusive em equipes profissionais de alto rendimento, existem muitos treinadores que colocam aí o aspecto educativo muito à frente do competitivo. Eles muitas vezes abrem mão de aspectos competitivos porque eles sabem que ele vai precisar de algo do atleta relacionado à educação, à postura, a valores, e a gente vê muito pouco isso. É a briga pelo resultado que existe hoje, quando eu falo resultado, é resultado a qualquer custo. A gente vê aí a cada rodada, por exemplo, do Campeonato Brasileiro de Futebol, você vai ver o resumo da rodada, sempre tem algo relacionado à violência, a brigas, a tumultos, e às vezes muito mais do que propriamente o jogo. Então a gente teve, por exemplo, um jogo no sábado, São Paulo e Fluminense, um jogo taticamente fantástico, tecnicamente também muito bom, gostei muito do que eu vi, mas quando você vai para o noticiário, você vai ver, por exemplo, a briga da torcida, o que os caras colocaram nas redes sociais depois, e deixa o jogo para um segundo plano. Então isso é muito ruim, e aí vai do treinador estar valorizando muito esse aspecto educativo nos jogadores, porque realmente, e falando de futsal, o futsal também é um esporte que exige muito da parte cognitiva, da parte mental, da parte de raciocínio. Não que o futebol de campo não tenha isso, tem também. Tá? A gente tem falado, inclusive, de treinadores no futebol que estão usando metodologias do futsal, e aí ele está realmente se dando muito bem, porque eles, no caso, os treinadores, estão se dando bem porque à medida que eles levam metodologias do futsal, eles terão uma intensidade mais alta, um repertório técnico muito bom, uma eficiência em fundamentos básicos como passe e domínio. Você vai ter atitudes cognitivas, você vai ter, de repente, situações de contra-ataque muito rápidas, e tudo isso o futsal tem controle emocional também, principalmente nos momentos chaves aí que uma partida de futebol traz. E o futsal ele tem realmente levado muitas situações. E depois que você tem bem resolvido essas situações sociais, situações educativas, a parte competitiva ela fica muito mais fácil. A gente vê muitos treinadores sofrendo. Gente, muita gente acaba nem chegando ao trabalho de treinador porque realmente tem muita dificuldade para abordar essa parte social, essa parte educativa. Isso requer assuntos que de repente para a gente aqui fica muito fácil encarar assuntos desse tipo como ciência também. Existem muitas pesquisas científicas, existem muitos estudiosos dessa área, mas muita gente, quando vai para o trabalho de treinador, entende que muitas vezes é apenas a parte de treinamento ali que vai estar presente, que vai ser importante, e isso é um erro. Claro que o treinamento, quando a gente fala de treinamento físico, treinamento esportivo, fisiologia, biomecânica, enfim, muitos assuntos que fazem uma enorme diferença no trabalho, a gente precisa também entender que a parte didática, a parte pedagógica, a parte de relacionamento, a parte humana. Então, por exemplo, o treinador, esses dias recentemente eu falei sobre a questão da importância do treinador ter alguns estudos de filosofia, porque ele vai lidar com pessoas que têm diferentes comportamentos, e ele precisa entender muitas vezes como que ele vai conseguir desenvolver, por exemplo, uma mudança de mentalidade em um grupo. Não é sempre que você consegue, muitas vezes você vai ter um grupo que você não vai conseguir mudar ele 100%, você vai ter que lidar com aqueles jogadores que estão ali, você vai ter que entender, você vai ter que melhorar aqueles jogadores, é o que você tem ali, e muitas vezes não é uma necessidade que você tem aí que melhorar aqueles jogadores para depois partir de repente para outra situação. Então a competição ela realmente é algo que exige muito, e muito pouca gente tem se preparado
nessas questões sociais, nas questões educativas, e aí acaba indo direto para a questão competitiva. Você precisa, de repente, colocar alguns conceitos aí da sua metodologia que muitas vezes o atleta, se ele não foi preparado, ele não vai entender. Então essa parte educativa é uma parte que ela... E precisa caminhar junto também, porque você está na competição, mas você não pode deixar de lado o contexto social, os fatores que interferem e vão interferir sempre no seu trabalho. A parte educativa, é preciso você conhecer muito bem os atletas para que você, dentro do trabalho competitivo, você consiga um ótimo rendimento, valorizando sempre o indivíduo, o ser humano, e isso vai melhorar e melhorar muito o seu trabalho. Cara, logo em seguida aqui, quando a gente, isso seria uma maneira geral aí de encarar e de você iniciar um projeto para ser treinador de futsal. Então você tem a esfera social, a esfera educativa e a esfera competitiva. De uma maneira geral, você vai precisar ser um especialista em futsal. E aí, quando a gente entra direto no futsal, sem deixar de lado essas questões, porque todo o trabalho que o treinador vai fazer vai estar sempre fortalecendo muito o ambiente social, a educação dos atletas e principalmente a competitividade. Não dá para a gente deixar de levar em conta que o treinador ele precisa ter conhecimento em preparação física, em parte tática e parte técnica. Então, entendam bem que a preparação física envolve muitos estudos científicos, a parte técnica envolve muito conhecimento sobre o jogo de futsal. Então, por isso que a gente está sempre colocando aqui, olha, você precisa entender o futsal como um jogo específico, semelhante com o futebol de campo, mas com muitas diferenças também. A história do futsal, como ele foi criado, quais foram as regras que de repente inspiraram quem criou o jogo, como foi o seu desenvolvimento, porque tudo isso vai carregando o treinador para um momento atual e que ele precisa entender por que algumas situações ainda persistem, por que alguns erros ainda acontecem, por que algumas coisas deram certo e devem ser repetidas, porque senão ele vira um reprodutor apenas do que ele viu em outros trabalhos ou do que ele vê em algum curso ali, mas de repente é uma situação que foi trazida de uma experiência que deu certo. Quem está falando aquilo é muito bom, tem muito conhecimento, está deixando muito claro que aquilo precisa ser colocado dentro do seu contexto e tem e deve ter adaptações para que funcione com você também. E muitas vezes o treinador, se ele não tiver muito bem fortalecido em relação a essas bases científicas, ele não vai entender, ele vai acabar olhando alguma coisa apenas e, isso aqui eu acho que dá certo, aquilo ali de repente vai funcionar, e não é bem assim. Você precisa realmente estar colocando dentro da sua metodologia, dentro do seu contexto social, dentro do que os seus atletas oferecem de repertório técnico, e são situações que precisam de muito estudo. A parte técnica também, a parte técnica no futsal é uma parte que muitas vezes a gente tem muita dificuldade, até por conta de trabalhar com atletas que muitos deles vêm com uma bagagem cultural de jogarem na rua, apesar de ter diminuído muito, tá? Nos últimos anos a gente tem muito menos jogadores que saem da rua. Isso é ruim, porque a rua traz realmente um repertório técnico fantástico que talvez só o jogador brasileiro tenha, e seria muito bom que a gente continuasse desenvolvendo isso, mas mesmo esses jogadores precisam de repente de um refinamento, de um apoio educativo. Eles precisam entender que sozinho eles não vão fazer diferença, eles precisam ter colocar essa individualidade, todo esse talento individual, essa habilidade que eles possuem dentro de um jogo coletivo, dentro de um jogo de equipe. E aí entra a função do treinador. O treinador precisa fazer com que esse atleta, que é um individualista, que de repente tem muita habilidade, tem muito talento, que ele transforme isso em alto rendimento.
Então a gente tem aí muita confusão em relação a atletas que são muito criativos, são muito habilidosos, mas eles não conseguem desenvolver um jogo inteligente, eles não conseguem atender de repente demandas coletivas, interesses da equipe. E aí esses atletas acabam travando, muitos deles não conseguem de repente se firmar em equipes de alto rendimento, em equipes competitivas, eles de repente precisam entender que mesmo um atleta de alto rendimento, ele vai melhorar, então o treinador ele precisa ter essa capacidade para identificar aquele atleta que está fora da curva, acima da média, e aí ele vai ter que estudar mais ainda, porque realmente é muito difícil quando você já tem alguém que é muito bom em alguma coisa, melhore. E o treinador precisa ter isso, porque senão esse cara não vai ter motivação. Se ele vai para lá para fazer o que ele já sabe, ele não vai ter interesse. Então o treinador ele precisa ter conhecimento científico para muito além do que é feito com aquele cara nas ruas, na escola, de repente em uma equipe que não tem grandes aspirações. O treinador precisa sim fazer com que ele evolua, para que ele entenda o jogo coletivo e aí sim ele vai poder fazer muita diferença em qualquer equipe, em qualquer situação com o talento e a habilidade individual. A gente vê muito pouco isso, infelizmente, a gente vê jogadores muito talentosos e existem críticas em relação a isso, sim, muitos treinadores criticam isso, essa falta de repertório tático, de repente entendimento do jogo coletivo, o jogador e principalmente o jogador brasileiro. O Brasil, os resultados que nós tivemos, alguns deles já muito distantes, tá? O Brasil ele já não domina o cenário do futsal e nem do futebol de campo há alguns anos, e isso trouxe algo ruim, a sensação de que seremos sempre os melhores, ganharemos sempre e o jogador brasileiro ele vai estar sempre resolvendo e isso realmente é uma impressão errada. É falso você achar que um atleta, um atleta, mesmo um atleta de alto nível, ele não depende de melhorar, não depende do treinador, e o treinador precisa também entender isso, exigir que esse atleta tenha desempenho nos treinamentos, que ele tenha uma conduta fora da quadra também que sirva de exemplo, até porque à medida que esse atleta vai ganhando experiência, ele vai servindo de exemplo para os mais jovens, para os mais novos olhando que tem um cara ali com todo aquele talento, que se dedica no treino, que é um cara coletivo, que ajuda o seu colega, que ajuda o treinador, que ajuda a equipe, aquele jovem ele vai com certeza seguir esse exemplo. Pegando esse gancho, tá, da questão da conduta aí do atleta dentro e fora de quadra, é muito importante que o treinador conheça os atletas. Conheça, e aí vai para a questão também didática, questão pedagógica. O treinador, de repente, ter aí um planejamento, ter algo que a gente tem falado aqui, que essa questão de conhecer o atleta já vai mesmo antes mesmo do atleta fazer parte na seleção ali que você faz, no momento que você está formando o elenco, é muito difícil quando você de repente já convive com os caras ali, tá? Se você tem a chance de montar o elenco, você precisa sim pesquisar esse cara também fora de quadra. Quais são as relações, o que ele faz nas horas vagas, tá? Qual é o histórico dele, por onde ele passou. Então, assim, quanto mais informação você tiver, mais você vai poder atender, mais você vai poder melhorar e muitas vezes você pode sim evitar problemas, a ponto de você, de repente, analisar todo o histórico ali, a situação e não contratar, ou de repente, ó, nesse momento não dá porque se você já viu, já trouxe problema, é aquela história, cara, muitas vezes não dá para querer salvar o mundo. Se você tiver que falar, ó, eu não quero trabalhar com essa situação, é um desgaste enorme para o treinador. Muitos treinadores se dão muito bem e você olha ali para o elenco e para os times e para as equipes, então, mas o cara, ele na verdade, ele não fez nada demais, ele simplesmente falou, não, ó, eu não quero esse cara. Então, quando a gente vê, por exemplo, treinadores que trabalham com atletas, só para citar um exemplo, pô, tem treinador que a gente olha o time e fala, pô, mas o time, esse cara, todo mundo corre muito. Não é que ele seja um fora de série na questão da preparação física, simplesmente quem não está bem fisicamente, ele não conta com aqueles caras.
Existem treinadores, por exemplo, que você olha a equipe do cara, é a equipe que, pô, a média de gols sofridas você fala, pô, é impossível de eu ter essa média. Mas aí você vai ver como que ele montou o elenco. Pô, tinha um cara que fazia muitos gols, mas o cara não marcava, ele não queria. Pô, ele queria aquele cara que fazia gols e também marcava. E marcava muito bem. Então é claro que quando você olhar essas situações, existem muitas coisas que alguns treinadores é, antecipam, eles sabem pela experiência, pela vivência, daí o entendimento desse assunto tá ligado muito à mão na massa. Cara, mão na massa, você vai atrás, assiste vídeo, vai assistir, conversa com outros treinadores. Não, esses dias, olhando, por exemplo, uma contratação, se eu não me engano, recente do Flamengo, tá? O Arturo Vidal queria. Ele citou um companheiro dele da seleção chilena. Então, isso também é uma situação que você precisa tomar muito cuidado, porque geralmente os atletas eles não têm a vivência do treinador, não estudaram. Então, assim, o cara ele quer jogar com o amigo dele, quer jogar com o parceiro, cara, mas e aí? O parceiro é. Você está precisando? O cara vai te ajudar? Ele tem. Você conseguiu, pô, você pesquisou. Olha só o trabalho que você teve para pesquisar aquele cara. Eu tenho certeza que o staff do Flamengo aí, toda a comissão pesquisou o Vidal. Eles não foram pesquisar o cara que ele indicou. Então você teria um custo muito alto para estar fazendo todo esse trabalho de sondagem. Isso é trabalho também, por isso que a gente coloca isso em mão na massa. Pô, às vezes você vai ter que viajar, você vai ter que ter outras pessoas te ajudando. Pô, e aí o cara e deixa bem claro, fala, ó, você. E desde das categorias menores. É importante fazer isso. Daí a comunicação com os pais, se você trabalha com jovens, olha, você é responsável pelo seu filho. Não, porque às vezes o cara. é, Até o treinador comete esse erro. De repente ele quer o jogador e aí ele acaba aceitando o outro porque o pai do outro vai trazer o menino e aí. Cara, esquece isso aí. Tem outras soluções, a gente vai falar muito sobre isso aqui também. E porque aí você traz problema, você acaba querendo um pacote e traz problema. Agora, se você pesquisa, pô, pesquisei a equipe. Muitas vezes é interessante isso, pô, eu vou olhar uma equipe com a intenção de não ter apenas um reforço, dois, três, aí sim é interessante. Muitas vezes os caras já jogavam juntos e isso é comum também acontecer, mas os três foram vistos. Você conhece o perfil deles, você entrou nas redes sociais dos caras, ligou para pessoas que conviveram com eles e aí a chance disso dar certo é muito melhor, tá? E são situações que você não consegue apenas observando o cara tecnicamente. Tá? Porque tecnicamente você viu, você gostou, você tem que ter de repente outras informações para que você a questão escolar, por exemplo, pô, o cara ele está estudando, como que ele é o comportamento dele na escola, ele está na faculdade, ele já terminou os estudos, como que ele foi durante o período, ele tem interesse de continuar, tá? Então assim, tragam atletas educados que tenham ambição e que vão contribuir com o seu projeto no aspecto social, educativo e competitivo. Se você está trabalhando nesse sentido, não adianta você trazer um cara para apenas competir. Se você traz um cara muito competitivo, muito bom, mas que pô, ele vai te atrapalhar muito na questão social, vai desandar os caras, vai de repente na questão educativa ele não te ajuda em nada. E aí isso entra o quê? Você acaba tendo prejuízo com os outros jogadores. Na questão, pô, o cara no futsal, se você não se atenta para essa questão educativa, você corre o risco de ter desfalques por cartão, de ter jogador suspenso. Você vai ter que viver em tribunal esportivo defendendo, às vezes, o cara que merece ser punido. Então, olha só que situação que você vai se colocar à medida que você não atende critérios sociais, critérios educativos. Esse trabalho que eu estou tendo como referência para fazer essa aula para vocês é um trabalho antigo de um treinador que é um dos treinadores que de repente eu mais acompanho na parte teórica e que ele há muito tempo atrás ele já desenvolvia esses aspectos educativos no seu trabalho. E a gente tem visto muitas equipes de futsal com projetos educativos chegando muito longe no aspecto competitivo.
Na parte social, então, nem se fala, porque um clube de futsal hoje ele gera muito valor na comunidade ali, ele muda a vida de muitas pessoas. O futsal hoje ele tem muita força para, de repente, mudar a vida das pessoas em relação a questões profissionais, pessoais, sociais. É uma modalidade que está crescendo em relação à medida que o futsal está crescendo na mídia, está gerando mais emprego. Hoje a gente tem equipes aí que contam com o suporte de muitas pessoas. Pessoas que trabalham em diversas áreas. Então eu diria que o futsal está chegando aí no status que a gente tem no basquete, no vôlei, que por serem esportes olímpicos, de repente eles conquistaram de repente aí uma certa autonomia em relação aos projetos. Não tem a popularidade que, que o futebol tem, de repente, e nem mesmo que o futsal, mas você ser popular de repente não garante que você tenha um desenvolvimento profissional, que você tenha de repente um status de um esporte organizado, de um esporte solidificado e que tenha resultados aí além das quadras. Caminhando aí para a parte final da nossa aula, eu já falei, mas eu vou repetir. A questão do... É muito importante que o treinador tenha metodologia de trabalho definida. E aí essa metodologia, gente, não tem como você fugir de bases científicas. E vou repetir, a ciência no futsal, ela não é... A gente tem muito um falso entendimento de que na hora que eu coloco bases científicas, não é apenas treinamento, avaliações, não é apenas a parte física, tá? Não é a parte do esporte, a parte do jogo. A metodologia científica, ela envolve um fator humano que muitas vezes é deixado de lado. E, assim, não é para acontecer, tá? Essas áreas, área de humanas e área de repente, fisiológica, área esportiva, área competitiva, biológica, é para caminhar junto. Tá? Os caras precisam se entender e no clube tem que ser desse jeito também. A gente hoje existe uma divisão em muitos setores dessas áreas. Então o clube tem que ter ali tem que ter uma estrutura onde todo mundo vai caminhar junto. E aí, a gente tem problemas, às vezes, dentro das áreas. Então, se você pegar, por exemplo, uma área de treinamento, você vai existir, às vezes, a área médica tem problema com a área de fisioterapia, que tem problema com a área de nutrição. Muitas vezes, a nutricionista não sabe o que o preparador físico faz, que não sabe o que o fisiologista faz. Imagine quando você precisa discutir tudo isso entre áreas diferentes. Então, área de humanas, tá? Pô, qual é a filosofia de trabalho do cara? Tá? Como que é o aspecto educativo? Como que é o trabalho social que é feito pelo clube? Será que o treinador entende esse lado? A questão do marketing hoje, comunicação muito forte também. Então, muitas vezes o trabalho feito pelo treinador ele acaba anulando outros setores. E outros setores também, e aí vai do treinador a gente tem falado isso, o treinador precisa entender de outras áreas para que ele controle isso, porque muitas vezes você vai desenvolver um projeto e de repente, se você não tiver um marketing para que outras pessoas conheçam, seu projeto não vai valer nada. Hoje a mídia está aí para mostrar e a galera quer aparecer, o marketing esportivo hoje é completamente diferente de 20, 30 anos. Tá? Hoje a gente tem outras ferramentas, tem outras pessoas envolvidas, tem outros profissionais, tem outro público. A gente tem uma exigência muito maior em relação ao que tem que entregar. Não é só divulgar a marca, não é só expor ali o patrocinador na camisa, você precisa realmente se comprometer e estar por dentro de quais são os interesses daquela empresa dentro do esporte, e você tem que entregar muito mais do que resultado. Muitas equipes que não estão vencendo estão entregando um resultado muito melhor do que equipes que
ganham competições. Por isso que a gente tem uma balança no esporte, que hoje o cara tá na Série A, entendeu? Daqui a pouco ele tá na Série C e ninguém sabe por quê. Porque ele ficou ali apenas focado na competição, ele esqueceu que existem outras coisas que envolvem a indústria do esporte, e o futsal é a mesma coisa, você precisa entender todas as áreas. Claro que você não vai, é impossível, e aí o treinador precisa ser muito aberto, porque não dá para fazer tudo, você precisa de todas as áreas, mas você não consegue fazer tudo. Então a gente vai trazer aqui também dentro da formação e até mesmo da questão do produto em outras aulas, como que você consegue ter pessoas envolvidas no seu trabalho, profissionais qualificados também, parceiros, parcerias que vão agregar muito e vão fazer com que esse caminho para que você tenha um desenvolvimento muito bom na questão social, educativa e competitiva seja alcançado da melhor maneira possível, sem estresse e com muita valorização profissional. E aí, para finalizar, se você conseguir, cara, se você conseguir se desenvolver nessas questões que eu acabei de citar aqui, entender o futsal como algo que necessita de uma metodologia científica, se você entende que quando a gente fala de ciência no futsal, a gente não está falando apenas de treinamento e de jogo e de esporte coletivo, a gente está falando de situações que vão desde filosofia, passando por área médica, passando por comunicação e marketing e outros assuntos estratégicos, você vai conseguir de repente atingir o seu atleta na esfera afetiva, cognitiva, social, e não só o atleta, todo o público que está ali inserido naquele momento dentro do seu projeto, que vai muito além, tá, do grupo de atletas. Você vai ter profissionais envolvidos, você vai ter imprensa envolvida, você vai ter torcedores, você vai ter outras equipes que vão conhecer o seu trabalho, outros públicos. Então é muito importante que você tenha essa noção, que você de repente entenda tudo isso, porque isso vai fazer com que cada vez mais o seu trabalho vai ser respeitado. À medida que você tem toda essa preocupação e praticamente você vai individualizar o seu trabalho em relação a cada situação, desde o atleta ali, e dentro do grupo de atletas também você vai ter tratamentos e treinamentos e preparação individualizada, você vai levar isso para outras esferas, e quando você volta para o coletivo, você volta de uma maneira muito forte. Então, é a valorização social, a valorização do indivíduo, do ser humano, priorizando uma melhora coletiva. Isso é muito legal, a gente vai estar falando, cada assunto que eu coloquei aqui, a gente vai trazer conteúdos também específicos e exclusivos para vocês, mas esse vídeo foi para dar um gostinho aí do que a gente pensa em relação à mão na massa. A mão na massa é um termo prático, que você tem que ir para campo, que você tem que ganhar experiência, ganhar vivência. Gente, vai ter erro, você vai errar muito, mas à medida que você vai errando, você vai aprendendo também, você vai conhecendo o caminho das pedras, vai se livrando de problemas, quando você tem essa metodologia bem definida, você aproveita para a temporada seguinte, para o trabalho seguinte, você vai acrescentando, assim como o futsal ele vai se modernizando, ele vai melhorando a cada ano, o seu trabalho também começa a melhorar. Então espero que vocês aproveitem, que vocês apliquem essas situações, deixem comentários, façam sugestões, a gente está aí para ajudar, e eu agradeço a participação de todos. É isso aí, valeu, até a próxima aula.